Não tá pegando aqui, cara. Aqui a live. Não, a live não tá. Acho que hoje tá tendo muita live. Tá mesmo? Desde 6 e pouco. Desde. Vocês estão me ouvindo, gente? Quase perdi R$ 50 no Uber agora. Como assim? Pô, o cara falou que não tinha troco, eu fui caçar moeda na bolsa. Tá ouvindo? Caça moeda na bolsa, caçar. Daqui a pouco o dinheiro caiu, eu levantei. Aí eu fui procurar um negócio que eu tinha esquecido aí. Pô, cara, tu deixou aí. Falei, caraca, E agora? Agora eu tô te ouvindo. O inimigo tá operando, irmão. É Deus me honrando, irmão. O amado Eu falou tô mal da vendo. minha internet. Eu tô vendo. Deus falou, meu servo, vigia na terra. O irmão hoje tá feliz, porque o irmão tá por cima, né, irmão? Nem tudo que tá por cima se dá bem, irmão. Ô, nesse caso tá, irmão. Não vem, não. Olha que Sensação. lindo. Olha que lindo. 2.000 pessoas na live do irmão. Olha que bonito. Esse Samuel Lacração. Deus me honrando, né, amado? É, olha lá, 1.900 na live do irmão. Rapaz, gente, sejam bem-vindos aqui, né? É? Espero que vocês continuem aqui. Espero que haja permanência, né? Olha lá, 2.022 pessoas. Rapaz. O irmão vai ficar famoso, vai virar um pregador da palavra de Deus desse jeito. Não, agora vai. Agora vai. Se não foi até agora, irmão. Do nada. Do nada. Do nada leva muito tempo. Não é? Mas e aí, pastor? Amigo. Samuel Mariano. É. Como é que Tô foi aqui, seu meu dia? irmão, para aprender. Hoje eu tô para aprender, cara. Hoje, sinceramente, eu estudei o Salmo 1 até o tudo quanto fizer prosperará. Esse negócio de vento, da moinha, de não sei o que, cara, eu tô numa curiosidade disso que você não faz ideia. Então, se vira, eu vou ficar aqui, vou te ouvir e qualquer coisa eu levanto o dedo e pergunto. Se você der espaço, eu canto a musiquinha. Ai. Deixa eu ver se dá certo o negócio aqui. Olha só, que legal. Peraí. Aí. Menino, o irmão tá evoluindo na live. Então, mas ainda assim peraí. Não vai dar, não. Só não dá para subir, né? Na verdade, essa ideia funciona, Samuel, com a tela cheia. Você faz um rabisco do que você quer falar, aí E você joga, né? e joga na tela. Tipo, você está fazendo alguma obra, você vai se utilizar de uma live só para falar do social, aí você põe no pano de fundo as Muito legal, contas, velho. as Muito legal. contas. Você pode ir mostrando a foto do que você está fazendo, como se você estivesse colocando uma prestação de contas, entendeu? Olha como a coisa mudou aí, ó. Olha como a coisa mudou. O irmão colocou aqui, ó. O irmão Rinaldo. Pastor Samuel tá pedindo a oportunidade na live do Rafael Belo. Tá vendo o que eu tô dizendo? Aleluia. Ai. Glória a Deus. Eu só E queria agora? luz aqui, irmão. Eu queria muito luz aqui, mas luz aqui é problema. Acenda aí, Vaso, essa luz aqui. E agora eu não consigo tirar esse negócio. E agora? Não consegue? Ô, Dudu, me ajuda aqui, Dudu. Eu botei a tela aqui.
com os bolsos, né? Aí eu toco aqui, ele pá, vai pro fundo. Aí eu toco pra cá, ele vai pra cá. Mas como é que arranca essa E troça eu daqui? quero, É pior que eu não e sei, eu não. quero acender. Ó, tu vai providenciar um Eu não sei nem refletor como pra é que mim, tu tá? fez isso. E eu tô querendo acender a lanterna daqui. O cara do meu lado aqui, o cara do meu lado é o cara da mídia, ele não sabe. Aí, Aí lascou. Meu Aí, meu Deus, como é que Jesus. arranca esse negócio daqui, gente? Deixa eu ver Pressiona esse aí, negócio segura, aqui, pressiona. céu. Ó, Ó, minha luz melhorou aí, gente? Aí, Deixa a isso, luz aí. ah, do mulher! céu brilhar. Qual é que tu Vem cá, fez? Dudu, vem cá. Poxa, eu vou botar outra camisa, mano. Justamente foi. Ai, meu Deus do céu. Samuel, canta aí. Bota aquele ventilador direto aqui e no 12, ó. Se possível, mande um vento pra cá também. Vira o O ventilador pra meu cá. auxiliar de live tá trabalhando em Parnamirim. Eu estou sozinho aqui, não sei fazer nada. É um problema. Se possível, ponha o ventilador pra girar, porque aí o vento vem pra mim também, pra balançar meu cabelo. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Samuel, se você chegar a 3 milhões nessa quarentena de seguidores, você raspa a cabeça? Se eu chegar, eu raspo. Até acabar a quarentena. Acabando a quarentena, se você bater 3 milhões de seguidores, você vai raspar a cabeça, mano? Raspo. Ah, Na lá, quarentena. Gente, se Samuel Mariano chegar a 3 milhões de seguidores no período desse findar da quarentena, ele vai raspar a cabeça. Eu vou te dar uma raspo. colher. Eu vou te ajudar. Ó, Eu não fica quero, assim, ó. eu não quero máquina zero. Não. A2 tá bom. Para te ajudar. A2. Máquina 2 para te Passo a ajudar. 2. Gente, Se eu vocês estão chegar a ouvindo, 3 né? milhões de seguidores, Vocês estão ouvindo. Se ele bater 3 milhões de seguidores no período dessa quarentena, Samuel Mariano. Lá, Massuriana Laia. Ah, meu Deus, eu quero. Ah, mas eu quero. Jesus, ó, dê 900 mil para ele de hoje para amanhã. não, e tem mais uma coisa. E se eu bater 1 milhão de inscritos no meu YouTube, eu deixo o bigode. Ah, não, aí é fácil, pô. Né não, irmão? Não, não é fazer fácil 1 bigode. milhão de inscritos, não. Eu tô falando é fácil deixar o bigode. Aí não Não. tem. Não vai mexer no seu lado vaidoso de ser. Aí passa gilete na cabeça. Eu quero bater 1 milhão de inscritos no... Tem quantos lá? Tem 904. Ah. Eu deixo um bigode assim, ó. Gente, ele tem. Olha daquele só. aqui, ó. Samuel Mariano tem 904. 900.004. Falta pouco para 1 milhão. Se todos esses aqui for lá agora e se inscrever, até Depois o da final live. da live ele bate 1 milhão de inscritos. E aí tu vai ter que deixar o bigode. Problema, irmão. Você imagina você careca de bigode? Não, ia ser massa o bigode, hein? O bigode, mas e a careca? A careca eu bato. Se eu bater 3 milhões de seguidores Tem 2 aqui, milhões e eu 100. deixo, eu raspo. Ô, cara, tu tem noção de que você teve 100 mil seguidores nessa quarentena? É, aumentei 100 mil, cara. Então, você acha que não vai dar mais 900? Não dá não, que a quarentena tá acabando. Mas vai. Vai, cadê a Bíblia? Vai. Senhor, em nome de Jesus. Mano, eu quero te ver careca. Hashtag 3 milhões Mariano. Não vai não. Essa é a hashtag. Hashtag 3 milhões Mariano. E olha... Ó, batemos 2.500 aqui, viu? Ao vivaço aqui com a Cara, gente. se esses 2.500 aqui, cada um criar uma hashtag, uma campanha, você conhece como o povo que segue gosta de ver essas coisas acontecerem. Cadê minha Bíblia? Meu pai. Agora, se tu bater 3 milhões de seguidores e você não raspar a cabeça... Não, eu raspo, sem problema.
Raspar a cabeça não é problema, não. É. Pior que é. Vaidoso do jeito que você é. Vamos lá? Vamos. Tô aqui com o Dudu, meu técnico de live. Bota a cara aqui, Dudu. Rapaz. Bota a cara, Dudu. Você é feio, mas todo mundo é feio aqui. Tranquilo, Dudu? Pera aí, deixa eu tirar aqui. Vai lá. Pode falar, E Dudu. aí? Falar o quê, mano? Tô cheio de vergonha. Falar o quê, mano? Tô cheio de vergonha. Você é mó sem vergonha, cara. Fala aqui, pô. Sou nada, não. Tô rindo à toa. Na live com Samuel Mariano, filho. Que honra. Aí, ó. Abraço, nego. Abraço, meu pastorzão. Ele toca suas músicas, canta, me perturba. Eu não gosto, não. Enjoa. Negócio de adorarei, adorarei, adorarei. Parece um mantra. Mantra pentecostal. Não é? Você é o cara que me ajuda aqui, cara. Bota a luz, liga as coisas. Se ele faltar, eu tô lascado. Aí. O cartão tava... Vamos lá. Vamos lá. Não, eu coloquei ele na mochila. Tava aqui. Eu peguei. Mas amanhã quando você for sair, já troca aqui. Nós paramos no versículo. Deixa claro para todos que a gente tem meditado no Salmo de número 1. Não é em tom de ensino, ainda que a intenção seja essa, mas não é com aquele tom de definição de ensino. A gente vai refletindo e Deus vai ministrando no nosso coração. Cada live é muito diferente da outra. Deus tem feito algo muito, muito maravilhoso dentro de nós, né? Quem está aqui desde o começo sabe do que a gente está falando, né? Tem sido um dia melhor do que o outro e tem sido maravilhoso. Salmo de número 1, a gente trabalhou o versículo 1 já, né? Nós trabalhamos o versículo 2, trabalhamos o versículo 3, e o final do versículo 3 é um final, de certa forma, de cunho questionador de muita gente, que é sobre o ponto de vista da prosperidade, né? E agora a gente entra no verso de número 4. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. E aí eu não sei como é que está a tradução de quem está com a gente. Aqui tá, não são assim os ímpios. Isso, não são assim os ímpios, mas tem um ponto e uma vírgula aí, né? Uhum. Então, isso é uma ideia de reflexão antes, né? Os ímpios não são assim. Não são assim a partir de que imagem? Os ímpios não são assim como? Não são assim do que acontece depois da expressão, ou não são assim toda a estrutura de acontecimento antes? Então, quando o texto diz os ímpios não são assim, arremete-nos para o antes. Então, tudo que a gente já estudou, tudo que a gente já observou no texto, que é o verso 3, verso 2 e verso 1, é justamente essa ideia. Os ímpios não são assim. Não são assim o quê? Eles não são assim como tudo que eles colocam a mão, prosperam no ponto de vista bíblico, ok? E aí vai ter divergência, isso é normal. Não são assim como? Eles não são assim. Árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Eles não são assim como? Eles não são assim. Eles optam em andar segundo o conselho dos ímpios.
eles se detêm no caminho dos pecadores, eles se assentam na roda dos escarnecedores. Então, os ímpios não são assim. Então, essa ideia de que o ímpio não é assim é fazendo com que a gente reflita de novo. Então, leva-nos para alguns passos para trás, para a gente refletir de novo. A importância da gente refletir de novo em algumas vezes da vida. Para que a gente não perca a ideia do que já nos alcançou como ensinamento. Então, os ímpios não são assim. Então, não olhe para o que vai acontecer na decorrência do verso. Não, olhe para trás no que você já observou. Então, os ímpios não são assim, né? Com esse perfil de ser bem-aventurado, ok? De entender a negativa do texto, de entender o não da vida, que impõe limite. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Eles decidem esse contexto todo aqui, que é conselho, que é pecadores, que é escarnecedores. Então, só para quem está aqui com a gente se situar. Leva os seus olhos para o texto antes, mas faça isso depois. Para você entender que os ímpios não são aqui. Há uma diferença muito grande. Ok? E ímpio, a gente já teve essa ideia do que seja o ímpio. Ímpio é o não piedoso, né? Isso é ímpio. É não piedoso. Eu vou dar um resumo sobre esses versos, alguns pontos, ok? Dos versos 4 ao verso 6. É só pontos, mas não é definitivo para uma conclusão. São só pontos. Primeiro, o destino dos homens são diferentes. Isso precisa estar muito claro aqui. O destino dos homens são diferentes. Ninguém tem um destino igual, ok? A cada vez mais floreio, que é o piedoso, os ímpios não são assim tão piedosos, ok? Os ímpios estão juntos neste mundo, mas o texto indica que a separação será efetuada. Então há uma separação aí, que não compete àquele que não é ímpio fazer, e não compete àquele que é ímpio fazer. Então alguém vai separar, vai haver essa separação. É isso aí. Então, por isso que o texto diz, os ímpios não são assim, então já separou. Então, não tem nada, os ímpios não tem nada a ver com o que aconteceu antes. Então, os ímpios não são assim. Eles são como uma palha que o vento impeliu para longe. Olha a ideia da palha. Essa alusão descreve a instabilidade dos princípios dos ímpios. Então, o ímpio também tem princípio, só que todos os princípios dos ímpios são instáveis. Então, essa é uma alusão. Essa moinha é uma palha, certo? Isso, é palha, justamente. É palha. É uma alusão que descreve a instabilidade, e é bom deixar isso bem frisado, a instabilidade dos princípios dos ímpios. Então, princípios dos ímpios são princípios instáveis. Então, não há estabilidade nesses princípios. Belo, por favor, desativa os comentários, porque é tanta gente pedindo para desativar os comentários aqui. Ok. Foco. Desativa os comentários, depois a gente volta com os comentários do pessoal. Desculpa, porque eu não enxergo de longe, eu estou um pouquinho distante da tela. Então vamos lá. Repetindo, essa é uma alusão que descreve a instabilidade dos princípios dos ímpios, ao invés de sua fortuna. Então, quando o texto fala sobre essa separação, já está muito expressivo. Quando você lê aí, os ímpios não são. Os ímpios não são. Então há uma negativa sobre o perfil desse ímpio. Então eles não são.
O que eles não são? O que você é. Então aí já dividiu. Bem-aventurado, árvore plantada, Justamente. e essa coisa toda. Então assim, não pode nunca haver comparação. Você não pode se comparar. Que foi o problema de Asaf. Asaf, né? Asaf se comparou. Ele viu Quando a ele viu... prosperidade dos ímpios e ele... Então, a prosperidade dos ímpios é com base em princípios de instabilidade. Aí ele diz assim, até o dia que eu entrei no templo. E vi qual é a diferença. Há uma diferença entre eu, Asaf, e os ímpios. Então, o final do ímpio é um e o final de quem não é ímpio é outro. Então, há uma divisão. Essa divisão é muito clara. Ele continua para a gente poder gerar mais conteúdo de informação no coração de quem está com a gente aqui. Sua falta de princípio se opõe à meditação. Olha como é que é as coisas. Sua falta de princípio se opõe à meditação constante do bom homem da lei de Deus, que é o fundamento da sua prosperidade. Então, assim, o ímpio vai sempre se opor. Então, o ímpio vai sempre se opor à meditação. Que meditação? Constante do bom homem da lei de Deus. Então, quando você para meditar na lei, você passa a ser alvo de oposição daqueles que não têm a lei para meditar. Se perderam no percurso da vida e se tornaram ímpio. Então, eles não vão, de certa forma, ter no coração o aspecto de tolerância. Então, ele vai se opor. Se opor por quê? Se opor porque você é diferente. Então, todos aqueles que se opõem a você, Samuel, é a maior prova de que você é diferente dele. A oposição, por mais alto que alguém esteja e comece a se opor a você, pelo simples fato dela ter começado a se opor, ela está abaixo de você. E aí a oposição não é mais de cima, a oposição é de baixo. Porque pelo fato dele se opor a você, ele já mudou de estado. Ele saiu de cima e agora está embaixo. Porque ele está se opondo a alguém que medita de contínuo e se torna homem da lei de Deus. Então você medita tanto que a lei passa a fazer parte da tua vida. Essa meditação passa a fazer parte de você. E isso te muda para você ser um homem de Deus. Por isso que a expressão homem de Deus precisa ser avaliado. O João é o homem de Deus. Mas para ele chegar a esse ponto de ser homem de Deus, ele tem que ter de contínuo a meditação na lei. E essa estrutura de meditação vai mudando ele. Ele vai se tornando aquilo que ele medita. Uau! Então, há uma metamorfose. Por isso que a gente fala que a melhor fase da vida é a crise. Porque a crise é aquele casulo. A crise é o casulo que envolve a lagarta. Entendeu? A crise é o casulo. Crisálita. Da onde vem a expressão crise. E aí chega um período em que a lagarta aqui dentro começa a acontecer uma mudança aqui dentro. Ninguém vê. É uma metamorfose. E aí, ela no ponto exato da mudança dela, ela rompe. E aí não é mais lagarta, é borboleta.
E aí ela tem que ficar ali agarrada ainda na crise, ela vai abrir as asas. Você não pode nunca ajudar quando ela está no processo de romper. Porque se você ajuda, você altera o que ela se tornou. Então ela pode ter beleza, pode ter essa aparência de borboleta, mas não vai voar, porque teve intervenção sua e minha. Aí ela se torna uma borboleta. Aí você pode dizer assim, mas isso aí foi lagarta. Ok, foi lagarta, hoje não é mais, hoje é borboleta. Então, a gente não pode se expressar como, fulano de tal é um homem de Deus, mas peraí, qual o nível de relacionamento com a lei de Deus ele tem? Se ele não tem relacionamento com a lei não mudou a ponto de fazer ele se tornar isso que está todo mundo dizendo que ele é. Olha o que a Sulamita falou. A Sulamita diz assim para o marido: este que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Esse que sempre que passa. Sempre que passa. Eu já observo ele há muito tempo. Agora eu estou concluindo. Ele é um homem de Deus. Porque eu não vou fazer uma avaliação conhecendo ele agora. Eu tenho que acompanhar a caminhada dele. Esse que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Mas ele está sempre passando. Por isso que tem gente que não pode passar 2 vezes no mesmo lugar. Vou repetir. Por isso que tem gente que não pode passar 2 vezes no mesmo lugar. Passa uma e não volta mais. Apertou. Porque na primeira passada ele já revelou que ele não é aquilo que todo mundo dizia antes de trazê-lo. Esse que sempre que passa por nós. Ele não passa por mim. Ele passa por nós. Ele passa por nós. É um santo homem de Deus. E aí, convida ele para comer pão. Então, o pão que ele recebe é fruto de quem ele é. Então, a falta de pão é fruto de quê? Daquilo que eu não sou. Então, assim, ela vai dar pão para ele porque ela já está olhando ele há muito tempo. Ela vai dar pão para ele justamente por quê? Porque ela olhou para ele um dia, 2, 3, 1 ano, 2, 3, 5 anos, e no final ela disse, não, esse cara é um homem de Deus. Por quê? Porque ela fez uma avalia, como é que ele andava, a maneira que ele olhava, como ele se comportava, como ele cumprimentava, da maneira que ele passava. E aí ela conclui, esse é. É quando? É hoje? Não. É daqui a 1 ano, porque eu preciso fazer uma avalia dele. Do nada. Então, qual é a recompensa? É pão. Só que aí, tudo começa no pão. Até para ser homem de Deus, você tem que saber o limite. Tudo começa no pão. Primeiro pão. Aí ele vai comendo pão, comendo pão, comendo pão, comendo pão, comendo pão. Isso é uma outra valia. Ele pode ser homem de Deus, até você der alguma coisa que de repente ele pode desqualificar em detrimento a quem ele é. Porque tem gente que é homem de Deus até você dar alguma coisa que na visão dele aquilo ali não é para ele. Ele não se julga merecedor. Aquilo que você está dando é muito pouco. Ui! Ele acha que pelo fato dele ser homem de Deus, ele merece a padaria, não um pão. Só que aí é uma outra avaliação. Repete, volta essa aí. Ele acha que pelo fato dele ser o homem de Deus que ele é, ele se julga merecedor de uma padaria. Ele não quer pão. Ele acha que o teu pão é muito pouco. Só que ele precisa estar atento que é uma outra avaliação. Você passou pela avaliação de ser observado, agora você vai passar por uma avaliação de ser ofertado.
Então, ser ofertado, por quem já nos observou, é uma outra avaliação. Então, não é o pão, é a avaliação. Então, tem uma oferta que chega na tua mão, Samuel, que você pode olhar para ela e dizer assim, aqui dentro você diz assim, não é legal, mas é uma avaliação. Porque se você entender o pão, você está pronto para a próxima fase. Qual é a próxima fase? O quarto. O pão vale R$1. O quarto é um milheiro de tijolo. E aí eu pergunto para você que entende muito mais do que eu. Quanto é um milheiro de tijolo? R$ 450. R$450. Você sai de R$1 para R$450. Não, mas ainda tem cimento, areia, mesa, cadeira, candeeiro, cama. Vamos jogar alto? Quanto dá isso tudo hoje? Ixi. Simples, coisa simples. Cama simples, mesa simples. Vou dizer, e um quarto para caber isso? Vai para uns 10 mil, tranquilo. Então você tem noção do que é isso? Você sair de um pão e ir para um quarto? Então, a primeira avaliação dela é quando ele passa. A segunda é quando ela dá o pão. E aí o pão foi mais o pão que mostrou o caráter moral de homem de Deus que ele tem do que só ficar passando. Porque tudo podia mudar por uma entrega. Tudo podia mudar no pão. Porque o texto diz assim, sempre que ele ia a Sunem, ele ia para onde? Para a casa do pão. Porque esse homem de Deus não tem problema com pão. Porque ele entende que aquele pão não é uma oferta que alguém está dando, é a provisão do provedor que ele caminha. Sempre que ele ia a Sunem, ele se detia. Ele parava ali para quê? Porque ele sabia que naquela casa tem pão para dar. Até o dia em que o processo da entrega do pão, ele passou por essa observação. Agora, o que ele merece? Merece um quarto. Aí ela diz assim para o marido, façamos-lhes um pequeno quarto. Você vê que é uma outra avaliação. Então, tudo é uma avaliação. Então, eu não posso chegar e dizer o número 2 ali é homem de Deus. Não, peraí. Vamos avaliar. Não, mas aqui ele já passou. Aqui no Nordeste, Belo, tem um negócio que enquanto você não comer 1 quilo de sal junto comigo, a gente não pode te dar uma avaliação. Justamente. Porque comer sal é convívio, não é passagem. E sal, todo dia é um pouquinho, né? Você não come todo dia, claro, todo dia um pouquinho. É almoço, é janta, no outro dia almoço, no outro dia janta. E isso vai gerando relacionamento, vai nos aprofundando em relação. E aí, eu digo assim, não, é o homem de Deus, ok, mas tudo pode ser alterado pela oferta. E é homem de Deus até você dar um pão para ele. Que ele se julga estar tão preparado que o que você está entregando para ele não vai o satisfazer. Porque ele se julga ser merecedor, ele se veste daquilo que ele se julga ser merecedor, sendo que ele não passou pelo próximo crivo. Então, algumas ausências da vida de muita gente é pelo fato dela não estar passando por alguns crivos. Então, ser homem de Deus hoje é passar pelo processo da meditação. Ser mulher de Deus e homem de Deus aqui não é genético. Ser a pessoa de Deus hoje, não, aquela ali é mulher de Deus. Mas é mulher de Deus por quê? Porque ora muito? Não. Porque jejua muito? Não. Porque ela medita. E tudo que ela medita vai transformando, vai causando uma metamorfose, uma metanoia, vai mudando a cabeça,
vai mudando conceitos. Aí eu digo, o Piteucildo ali é homem de Deus. Claro, por quê? Porque já passou pelo crivo. Aí eu chego a esse ponto de dar um pão, tudo muda. O rosto muda, porque, sabe, um pão, para mim, e aí tem gente que se afunda no pão. Eu não tenho jeito de profeta, mas me permita ser, tem gente que se perde no pão. Porque não sabe que atrás desse pão tem um quarto para ele. Então, se eu passo pelo processo do pão, eu estou sendo observado e o pão está me preparando para o próximo nível. Então, tudo na nossa vida é nível, Samuel. Tudo é nível. Esse que sempre que passa, vamos chamar ele para comer pão. Primeiro nível, passa. Segundo nível, pão. Terceiro nível, quarto. E aí vem o próximo nível. Vem um próximo nível. Existem alguns crivos que a nossa vida cristã fará com que a gente passe para que a gente se torne aquilo que Deus quer que a gente se torne. Então, a vida já é uma vida de gente nos observando todo dia. Todo dia. Samuel, todo dia, toda hora. Já aconteceu de eu entrar em lugares, e você também, de você perceber que tem alguém te olhando, que já deveria ter vindo falar com você há muito tempo. Por que não foi? Porque ela quer te observar. Ela quer saber se você é aquilo tudo mesmo que dizem, que a internet mostra, e tantas outras coisas. E aí, no final, ela diz assim, Pai do Senhor, já está ali há maior tempão, por que está me dando a paz agora? Que eu já vi. O que aconteceu? Você ficou uma hora dentro do ambiente, no final que ela te cumprimentou, mas já está ali contigo há uma hora. Então você está sendo observado. Como você anda, como você olha, como você fala, como você se comporta. E aí quando você chega nessa estatura, né, você tem esse tipo de oposição. Daqueles que não vão entender nunca até o dia em que eles decidirem fazer o mesmo caminho que o seu. Quem não está disposto a fazer o mesmo caminho que você, vai sempre te questionar pelos resultados desse caminho. Meu Deus. Sempre. E isso é oposição. Isso é oposição. Aqui, ó. Sua falta de princípio se opõe à meditação constante do bom homem da lei de Deus, que é o fundamento da sua prosperidade. E a gente volta no dia de ontem. O fundamento da nossa prosperidade é a lei de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, precisa estar nesse fundamento. Se está fora do fundamento, não vem de Deus. Se está no fundamento, veio de Deus. O fundamento é a resposta. Se qualquer coisa que ao longo da vida a gente tenha conquistado e não está nesse fundamento, a gente precisa rever que tipo de coisa a gente conquistou. Ou por onde, ou quem, ou por quê, ou quando. Porque tudo tem que estar nesse fundamento. Qual é o fundamento? A lei de Deus. Por outro lado, por que o ímpio quer esse princípio, né? Portanto, eles devem não substituir no juízo. Os ímpios têm instabilidade de princípio, portanto, a instabilidade da fortuna. A glória não descerá após eles. A manifestação de Deus não existe. Não há manifestação de Deus sobre isso. Então, o texto já começa dividindo. Os ímpios não são assim. Então, isso aqui tem que ser ponto no coração da gente. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim.
O segundo, primeiro destino é que o destino dos homens são diferentes. E é bom deixar isso frisado. Segundo, o destino dos homens são decidido por seu caráter moral e de conduta libada. Então, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, porque eles são como a palha, sem raiz para baixo e sem fruto para cima. Porque eles são como a palha, sem raiz para baixo e sem fruto para cima. Uau. Por isso que eles são palha. Eles não têm raiz nem fruto. Enquanto você é como árvore, eles são como palhas. Nossa. Justamente. Ímpio não dá sombra, né, chefe? Pelo Ímpio contrário, só ímpio é causa casca. sujeira. Ímpio é casca. Falou tudo. Falou tudo. Ímpio é casca. Qual o final da palha? Fogo. Fogo. A palha não presta. A palha não serve. A palha não tem continuidade. Não há resistência na palha. Não há vida na palha. A palha mais esconde do que revela. A palha mais atrapalha do que ajuda. E uma palha para o vento espalhar, amigo, ela precisa ser seca. Seca? Sem absolutamente nenhum sinal de vida. Justamente. Mas por isso que são palha. Por isso que são palha. Elas não têm raiz para baixo, nem fruto para cima. Sem vitalidade espiritual. Portanto, em virtude da sua inutilidade e instabilidade interna, eles não resistem. Embora os ímpios estão em circunstância semelhante com os justos. Mas eles derivam nenhum lucro a partir dessa circunstância favorável. Eles são espiritualmente mortos e secos. Tem termos muito pesados em relação ao ímpio. A gente acha que ímpio já é pesado, mas tem termos que é mais pesado ainda. Espiritualmente mortos e secos. Aquilo que amadureceu neles desapareceu prematuramente. Vou repetir. Aquilo que amadureceu neles desapareceu prematuramente. Para eles, não se apropriaram para si o alimento da vida. Eles não formaram em si a faculdade para a sua apropriação. Sem raiz, sem seiva, eles não atingiram qualquer vigor, nem trouxe qualquer fruta. Mateus 21, 19. Assim eles têm amadurecido apenas para a destruição. Isso aqui, para mim, é culminante. Eles amadurecem para a destruição. E uma das ideias de amadurecer para a destruição é podre. Uau. Então, eles amadureceram para a destruição. Amadureceram e ficaram podres. Eles amadureceram para destruição. Insubstancial, inútil, exposto ao vento, até ser espalhados pela tempestade. Eles vão para a perdição
e não deixam nenhum rastro para trás. Então, assim, só para a gente entender que os ímpios não são assim. Agora, Belo, uma pergunta. Eles estão no nosso meio? Eu acredito que sim. Porque o texto diz que eles amadurecem para a perdição. O período que eles amadurecem, eles permanecem. Eles frutificam e o fruto desaparece de maneira prematura. É. Então a gente não pode esperar, no caso escarnecedor, ímpio e pecador, de fora, né? Sim, eles precisam. Eles estão... Porque para ele ter acesso para conselhos, ímpio para ter acesso a dar conselho, você sabe que conselho, às vezes é preciso uma conversa. Sim. Quem anda no conselho do ímpio vira quê? Ímpio. Tudo começa em romper a negativa. É que essa ideia, Belo, essa ideia de que todo esse pessoal ímpio, pecador, escarnecedor e tal, tão fora, nos dá a impressão que dentro das nossas igrejas, dentro do nosso ambiente de culto, a gente nunca vai ouvir alguém dar um conselho de ímpio, porque parece que todo mundo ali, a gente nunca vai imaginar que ali dentro tem alguém montando uma roda de escarnecedor. A gente nunca vai imaginar que ali também tenha alguém que tenha um pensamento de pecador, aquele pecador que em tudo coloca o pecado, o ímpio que em tudo coloca impiedade, o escarnecedor que consegue escarnecer de tudo. É preciso a gente, quando chegar nesse não são assim os ímpios, entender que eles não são assim, mas eles estão aí. Sim. E eu estou dizendo que eles não são assim para que vocês vejam a diferença. Eu estou dizendo que eles não são assim para que vocês observem se eles dão fruto na estação própria, se eles... Então, quando você vê alguém não dando fruto na estação própria, não meditando na lei do Senhor de dia e de noite, andando no conselho dos ímpios, você sabe que essa pessoa é ímpia, mas eles estão no meio de vocês. Agora, para vocês saberem quem é quem, vocês precisam entender que eles não são assim. Assim como, volta o texto Isso e aí. volta os estudos das Isso aí. lives que a gente fez. Mateus 13, a partir do versículo 24, está escrito assim: propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia. Atividade. O homem está na atividade. Então a atividade do homem é semear. Ele semeia no campo. Ele semeia no campo o quê? Uma boa semente. Então a semente é boa. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Nossa. Eu peguei. Eu não vou nem entrar porque eu vou ser. Eu não vou ser profeta, não. Eu quero ser mais prudente do que profeta. Revela, vai. Abre o texto. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se. Só entrou no campo para isso, para semear. Ao contrário da semente do dono do campo. Ele entrou aonde?
Abre o Ele, leque que eu quero, abre o leque que eu quero pegar isso daí. ele entrou onde? Ele Eu, entrou no como campo. pastor de igreja, preciso ouvir isso. Ele entrou no campo. Quando que ele entra? Quando você Quando os dorme. homens dormem. Que sono é esse? Descanso, continuidade de atividade. Precisa haver descanso. É no descanso do homem que o seu inimigo entrou no campo. Está escrito aqui. E veio o seu inimigo. Essa ideia de seu é conhecido dele. Os homens sabem que tem inimigos. Uau. Só que esse inimigo não pode aparecer enquanto o dono do campo estiver no campo. Quando o dono do campo sai para descanso, para refrigério, trabalhou muito no campo, semeou muita semente, exigiu muito dele, ele vai dormir. No sono, o inimigo entrou. Então, assim, ele já estava à espreita, esperando os homens dormir. Porque esse inimigo aqui sabe que ele não pode aparecer enquanto os homens estão acordados. Ele não pode entrar no campo enquanto os homens estão acordados. Porque ele é inimigo. E semeou. Inimigo também tem semente. Só que a semente boa já foi semeada no campo. E aí vem um inimigo e semeia a sua semente em cima da semente boa que o dono do campo semeou antes. O inimigo sabe quando os homens param de semear e vão dormir. É no sono que o inimigo aparece. Porque quando se dorme não tem reação. Quando se dorme perde o senso da realidade. É justamente no cansaço dos homens que ele vai aparecer. Que eles estão dormindo porque estão cansados. Então você percebe? Eu vou ler de novo. O reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Primeiro é singular, homem e semente. Versículo 25, mas dormindo os homens. Quero ler isso pra ele. Não dá para reversar o tempo? É aí que tá. Não dá para uns ficarem acordados e outros dormindo, já que vocês sabem que tem inimigo? Por que todo mundo tem que dormir? Não pode ter uma escala nisso? Você acabou de semear? Vai deixar o campo vulnerável? Acabou de semear e ainda sabe que tem inimigos ali. Aí vai deixar o campo vulnerável? Vai descansar? Vai dormir? Ah, não, a gente merece. Eu sei. Todos nós merecemos. Todos nós trabalhamos. Todos nós semeamos. Aqui é um campo só. Isso é uma aula para líderes, né, velho? Aqui é um campo só. Aqui não tem o teu campo, o meu campo, o campo dele, o campo do outro. Não, não. Aqui é um campo, é uma semente, porém são vários homens. Só que aí todo mundo decidiu dormir. É no sono de todo mundo que o inimigo entra. E não entra para brigar. Não entra para causar discórdia. Não entra para fofocar. Não. Inimigo que é inimigo não entra para isso. Ele entra para semear a semente dele. E o campo é tão bom que a semente dele germina.
a terra é tão boa que a semente dele germina. Está escrito aqui. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E quando a erva cresceu, A sua a, semente vai crescer. a erva frutificou. Quando cresceu e frutificou, o joio apareceu. Apareceu como? Já tinha sido semeado. Cresceram juntos. A oposição cresce junto com o sucesso. Se não tiver oposição, você não tem sucesso. Quanto mais alto você quiser ir, Samuel, menos ar você vai ter. Vai devagar, irmão. Por isso que é bom a gente ficar embaixo. A gente respira melhor. Quanto mais alto você vai subindo, menos ar você vai tendo. Por isso que quando a gente chega lá, a gente voa, despressurização, máscara de ar vai cair. Por quê? Por que tem que ter máscara lá em cima? Porque não dá para respirar. É o preço de quem quer chegar alto. Meu Deus. Falta ar. Não tem ar. E aí, depois que se chega, tem que administrar. Respirar mais devagar. Ter o controle da respiração. Não se entregar. Porque você fica meio tordoado. E aí você vai administrando. Daqui a pouco você está administrando. Mas tem um preço. Chegar no topo da montanha tem preço. Subir é maravilhoso, sabe? Aventura e tal, experiência, crescimento e tal. Mas chega uma altura que a gente precisa administrar e administrar muito bem. Porque não é uma questão de imprudência, não é uma questão de falta de ajuda, nada disso, é porque o ar falta mesmo. Olha o texto. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Apareceu também. Apareceu também. Então nem tudo que aparece também então aqui, é igualzinho, Samuel, sem tirar e nem pôr. Joio é igualzinho trigo. Igualzinho. Então tá na mesma terra, o joio e o trigo. Cresceu junto. Tem a mesma aparência. Mas os pecadores não permanecerão, né, na congregação. Permanece até o dia da ceifa. Permanece até o dia da ceifa. Aleluia. Porque a raiz deles está junto com a sua. Por isso que está escrito aqui, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Eles estão preocupados. Como pode? Você não semeou boa semente? Por que então o joio? E ele lhe disse, o inimigo é quem fez isso. Ele já tinha a resposta.
Não adianta querer brigar agora. Você não dormiu? Agora administra. Nossa. Está no mesmo lugar, está no mesmo campo, vai receber a mesma água na hora de ser regado, vai receber a mesma sombra na hora de proteger, a poda vai ter que ser igual. Tá tudo ali, você não pode fazer nada. Não, você não tem o direito de mexer. Não, eu vou arrancar. Não pode, irmão. Se você arranca o joio, você prejudica o trigo. Que a raiz dele tá. A raiz do trigo e a raiz do joio tá aqui, ó. Se você puxa o joio, você puxa a raiz do trigo. A raiz do joio é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui é a raiz do joio, ó. Raiz do trigo, a raiz do joio tá aqui, ó. Tá entrelaçado com a raiz do trigo. Aí ele vai dizer assim: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Só quem tem essa atitude de querer arrancar é quem não semeou. Porque esses servos disseram para o pai de família: o Senhor não semeou boa semente? Então quem semeou foi o dono do campo, não foi os servos. Então o dono do campo sabe muito bem o prejuízo que vai ter. Eles querem arrancar por quê? Porque eles não conhecem o processo da semeadura. Meu Deus. Os servos desse campo não participou da semente, da semeadura. Eles vão sempre querer tomar atitude dessa aqui, sem medir consequência. E é perigoso quando alguém é movido por esse impulso sem calcular a consequência. Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. Mas o trigo ajuntai no celeiro. Pô, peraí, vai colher primeiro o joio? Claro, isso é o processo da ceifa. Quando que se colhe? Quando que se colhe o joio? Quando venta. Quando começa a ventar. Quando começa a ventar. E vai ventando. Vai ventando. Vai ventando. Aí tá aqui, ó. Tá aqui. Cadê? Tá aqui. O joio e o trigo. E o vento. E o vento. E o vento. Aí quando o vento fica forte, isso aqui é joio, isso aqui é trigo. Quando venta, os ceifeiros têm que estar olhando com a foice na mão. Quando venta, é isso aqui que acontece. Isso aqui. Ventou. Isso é joio e isso é trigo. Joio, trigo. Joio, trigo. Quando venta, ó, joio, trigo. Quando venta, é isso que acontece, ó. Ventou, 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 parou. Ventou, parou. Ventou, parou. Ventou, parou. E o joio? O joio não se inclina. Ventou, parou. Ventou, parou. É quando venta. Ventou, tudo que está em pé é trigo, é joio. O ceifeiro vai lá e corta. Pum, cortou. E o joio, quando acaba o vento, o joio volta. O trigo, quando acaba o vento, o trigo volta. Aí eles pegam e guardam no celeiro. Acabou. É assim que se colhe. O joio é rígido. Por mais que seja igual, não se prostra, não é submisso. Labaxéia, Surianda, Labataia, Cananaia. Entendeu? Mistério? Ó, aqui, ó. Joio, trigo. Ventou. Ó o trigo. Ó o trigo. Ó o trigo.
Ó o trigo. E o joio tá aqui, ó. Rígido. Não se inclina, não se prostra, não se dobra. Acabou, deixa ele, pô. Deixa ele aí. E a gente não conseguiu terminar. Eu digo o que agora? Agora é minha vez de dizer o quê? Dá-lhe aqui o violão. Meu Deus do céu, cara. Reunindo os discípulos, Jesus certo dia então lhes contou a parábola do joio no meio do trigo. Jesus explicou. Disse: o reino dos céus é semelhante ao homem que a boa semente plantou, e dormindo os homens veio o inimigo e o joio semeou. E florescendo o joio no meio do trigo, logo se perguntou: quem entrou aqui? Quem foi que fez isso? Quem foi que plantou? Vamos logo arrancá-los, disseram os criados. O dono do campo assim não deixou. Não façam isso, arrancando o joio, também vai o trigo. Deixa crescer o joio no meio do trigo, arrancá-lo hoje vai causar tanta dor. Deixa vir a colheita, quem entende essas coisas é semeador. Deixa crescer o joio no meio do trigo, arrancá-lo hoje vai causar tanta dor. Deixa vir a colheita, quem entende essas coisas é o semeador. É isso. É isso aí. A live vai cair. Cara, que Deus nos ajude, camarada, a atentarmos para isso. É isso aí, amigo. Que Deus nos Tem ajude. muita coisa parecida, né, velho? É. E uma das coisas que pouco se pede, Samuel, hoje, é o dom de discernimento. Que pouco se pede, né? É. É que ser profeta. Se a gente ser pedisse profeta tá mais, muito em alta, né, Belo? se a gente pedisse mais o dom de discernimento, a gente seria menos enganado. A igreja seria menos enganada. A gente pediu muito dons, os dons, sabe? Nunca ligado ao dom do discernimento de espírito, de você olhar, de você ouvir. Meu Deus. Discernimento do espírito. Mas é isso aí. Até Mais um amanhã. dia, mais uma live. E vamos ver se amanhã a gente Vamos ver se a termina. gente fecha o Salmo primeiro amanhã, né? Vamos ver, vamos fechar amanhã. Amanhã a gente fecha. Semana que vem a gente precisa de um tema. A gente promete que amanhã, que hoje, sexta-feira, a gente fecha. É. Vamos falar semana que vem de missão. Só mesmo. Sua praia, seu sangue. E aí a gente desenvolve texto só voltado para isso. A gente Ótimo. bater um papo só sobre missão. Vamos sim. Eu já vou dar um spoilerzinho da semana que vem. Um dos textos vai ser Ló. A gente quer evangelizar Sodoma e Gomorra e está perdendo a família para anjos. Eu tenho um texto também, Marcos 6.
Todo barco que Deus nos dá é para a gente levar Jesus a Gadara. É isso aí. E aí a gente fala de A gente vai missão, vendo isso aí. vai ser legal. Nego, mais uma vez, nesse mesmo bate-canal, essa mesma bate-caverna. É isso aí. Gente, muito obrigado. Vocês são incríveis, são vocês, é Deus e vocês que fazem isso, né? Hoje a gente está aqui por um problema técnico. Eu não sei, a gente não sabe por quê, mas amanhã já normaliza. É na igreja dele, o canal é dele. Amanhã eu volto, eu volto pro meu lugar aqui. Aqui não é para mim, não. Meu lugar é aqui. Amanhã eu volto para baixo. Tá bom, gente? É Obrigado. melhor estar embaixo porque a respiração é melhor. Aqui tá difícil de respirar mesmo. Sangue de cordeiro, me ajude. Deus abençoe, Samuel, Amigo, você, sua obrigado. casa. Deus abençoe. Ao meu irmãozão que tá aí com você, já ouvi a voz dele. Ótimo. Manda um abraço aí, tá bom? Beijo. Belo, deixa eu fazer só um agradecimento ao pessoal, tá? Fique à vontade. Antes da gente desligar a live, você viu que essa semana a gente pediu para o pessoal nos ajudar, né? Sim. O pessoal é tão bom que nos ajuda mesmo, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Chegaram hoje, eu fiz até uma live na hora que a gente estava montando. Aquelas que tinha aqui a gente já doou, agora é outra remessa. Só que tá faltando aqui... Tá faltando o quê, pastor? Vinagre, café e farinha, é isso? Vinagre, café e farinha. Então amanhã a gente quer comprar isso daí. A vocês que têm nos ajudado, muito obrigado, de verdade. Obrigado. Amanhã é dia de vinagre, café e farinha. Isso aí. Amanhã a gente vai comprar para completar aquelas cestas, visitar alguns irmãos aqui. Eu tô ligando, Belo, tá acontecendo uma coisa tão bonita comigo, como pastor, né? Eu tô ligando pro pessoal pelo Zap, né, em vídeo, para fazer uma oração por eles, porque nesse momento é tudo que eu posso fazer. Estou esperando o governo liberar aí alguma coisa para a gente voltar a cultuar, e assim que a gente voltar a cultuar, eu quero montar... Eu estou com duas coisas na cabeça aqui. Primeiro é trazer você no nosso papo de graça aqui. E segundo, é a gente ver se a gente consegue montar uma maratona, pelo menos de uns 2 meses, viajando o Brasil, eu e você. Bora? Falando sobre esses temas aí que a gente está falando na live. Quem sabe a gente não visita alguma igreja de alguém que está ouvindo a gente aí, não é? Gratuitamente, sem o pastor ter gasto de nada. Que legal! A gente leva livros, leva alguma coisa e lá o pessoal nos ajuda. Quem sabe que a gente não consegue rodar esse país levando um pouquinho disso que Deus colocou dentro da gente. Com certeza. Beijo no coração, viu, nego? Beijo. Cadê Valeu. a nossa foto? Fazer a nossa foto. A nossa foto de hoje. Como é que ela vai ser a nossa foto de hoje? Não, normal. Você não gostou da barba? Não, faz assim, ó. Que é para os 3 milhões de seguidores que eu raspo. Mano, Eu não. raspo a cabeça, Gente, quando você postar esse print, bota hashtag 3 milhões Mariano sem cabelo. Hashtag 3 milhões Mariano sem cabelo. Meu Deus do céu. Top. Bora. Tá doido pra ver eu raspar a cabeça. É triste, né, velho? Aí, ó. E assim, se bobear, bateu 3 milhões, ele não vai raspar. Eu vou lá, eu vou raspar lá. Venha, no papo de graça você raspa a minha cabeça. Moleque. Beijo, gente. Valeu. Ó, mandar um abraço pro pessoal de Boston que tá ligado com a gente, o pessoal da Argentina também. Vamos ver lá. Deus abençoe vocês, viu, gente? Ó o Clever. 3 milhões Mariano sem cabelo. Irmão, já era. As nossas lives tem gente salvando e colocando em canal. Essa live vai ficar salva por alguém. Mano, você não tem noção do que você fez, não, cara. Se chegar a 1 milhão no YouTube de inscritos, eu deixo o bigode. Bota assim o bigode, eu passo 30 Cara, vai dias ficar com lindo. bigode, Você de bigode e assim. E cabelo raspado. Meu Deus do céu, que coisa linda.
Valeu, nego. Olha lá, ó, Beijo no 3 coração. milhões Mariano sem cabelo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, valeu. É mole o negócio. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Sempre muito bem-vindo. A cada dia a gente está aqui, às 23h15, 23h30, por aí, tá bom? Tendo um momento especial através da exposição da palavra, tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração, beijo da minha família, beijo das nossas famílias para vocês. Obrigado. Tchau, tchau.